Oi, gente. Então, hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais dentro do nosso estudo. E agora, a ideia é a gente conhecer o próximo capítulo. Na semana passada, a gente teve a contribuição da Fábia aí, com um resumo que ela preparou para a gente, falando sobre a questão da agressividade. Uma agressividade enquanto punição dentro do comportamento suicida, né? E aí eu já queria trazer, antes da gente iniciar esse capítulo, uma outra visão sobre agressividade em Winnicott, tá? Por que eu quero fazer isso? Porque eu acho que vai ampliar o nosso conhecimento dessa clínica, que sai, em muitos momentos, da clínica tradicional. Para o Winnicott, a agressividade, principalmente a agressividade primária, é a forma como o bebê vai experimentar o objeto de desejo, a fim de que ele consolide a diferenciação entre o self e o objeto. Vamos traduzir isso. Para o bebê, existe um estado de dependência completa e um estado de onipotência entre ele e as suas relações. Ele está com fome, a mãe vem com o alimento. Ele chora, recebe o afago. Então, é como se o bebê entendesse que, diante da sua necessidade, ele cria o ambiente externo para satisfazê-lo. Quando ele começa a desenvolver o processo inicial de amadurecimento psíquico, ele também inicia uma fase de diferenciação entre o eu e o objeto. E isso passa pela agressividade, é que a gente não fala de uma agressividade moralizada, a gente não fala de um teor de certo ou errado. A gente fala de uma agressividade natural ao processo de desenvolvimento emocional da criança e que, se não for experimentado, ele vai ter prejuízo durante o seu desenvolvimento emocional. Então, da mesma forma que ter uma dependência completa nos anos iniciais, nos momentos iniciais da vida, é importante, da mesma forma, a agressividade ali primária, ela vai ser importante. Porque é quando instala o caos e o meu objeto, por exemplo, a minha mãe, suporta o meu caos e continua no lugar da mãe suficientemente boa, é que eu aprendo que, diante da minha fragilidade, eu não me colapso. E eu vou permanecer tendo o holding, esse sustento ambiental que segura e ampara. Então, quando o suicida ele entra no estado de agressividade, muitas vezes ele está experimentando o meio em que ele está. Ele está experimentando as relações objetivas. Para quê? Para saber se elas são confiáveis, se elas permanecem diante do caos, se diante da fragmentação, da fragilidade do self, o objeto permanece vivo, real. E se isso acontece, a possibilidade da pulsão de morte ir diminuindo, para a pulsão de vida ir crescendo, porque o sujeito não precisa de se adaptar mais a nada nem a ninguém. O self, ele pode se expressar, então ele vai ter ciência da própria vida. Essa condição do ser acontece. E quando a gente olha para o suicida, muitas vezes essa agressividade ela vai ser julgada, ela vai ser problematizada. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai na contramão da clínica winnicottiana. Por quê? Porque a gente vai somente atualizar o trauma de uma falha precoce que aquele self sofreu. Então, tá como? Lá no início da vida, o ambiente foi hostil, inseguro, ou que pediu uma adaptação maior
para que aquele self existisse, dando início ao falso self, que chega na hora do sofrimento muito agudo e a gente repete esse trauma. Aqui a gente não está falando que o analista tem que ser permissivo, passivo dentro das relações, dentro da relação analítica. Aqui a gente fala que o analista ele precisa de sustentar o caos. Ele precisa de existir, mesmo que passando pelos testes. E ele pode até sentir, porque o analista é gente. Ele não pode fragmentar e nem diminuir a relação analítica estabelecida pela transferência. Para quê? Para que a gente continue dando espaço, ambiente, para que aquele self verdadeiro encontre um lugar seguro para existir. Até aqui, entendido? Eu falei e confundi a cabeça de vocês. Confundi a cabeça, Andréia? Novo, né? É tudo novo. E você pensar que essa pessoa, né, faz isso, é tudo planejado, né? Ah, eu vou agir assim. Meu Deus do céu, dá para E confundir. quem disse que ele é planejado? Porque até o suicídio planejado, a gente vai ver hoje falando sobre isso, ele guarda algo de inconsciente. O planejado aí ele é muito faceado. Vamos entrar no capítulo de hoje para a gente poder olhar. Muitas vezes, falando, o capítulo de hoje, inclusive, ele continua falando o início ali sobre essa agressividade e a forma como a gente lida com a agressividade dentro do comportamento suicida. Até porque é quase um revide social. Sabe? A maioria das pessoas querem viver. E você quer morrer? Vocês já ouviram essas expressões? Do exemplo, você está querendo chamar atenção. Você é fresco. Você não aguenta pressão. Gente, isso é uma agressividade enorme. Há um self que já está extremamente fragilizado. Então, não invalide esse sofrimento. Na hora da clínica de vocês, não fale o senso comum, porque a sua escuta é norteada pela psicanálise. Se fosse uma escuta vulgar, uma escuta fora da teoria psicanalítica, ainda assim não caberia moralmente comentários como esse. E aí, quando existe a tentativa de suicídio, muitas vezes a gente leva o paciente, o paciente chega ao hospital. E aí existe, de novo, uma contradição. O médico é formado para lutar contra a morte, para combater a morte. E ali chega para ser atendido alguém que busca a morte. E nessa contradição, expectativas, de frustração mútua, existe um a mais para o sofrimento. Tá? Inclusive, contribuindo para o aumento do evento traumático, do sofrimento manifesto. Outra coisa, quais são as motivações para que haja um suicídio? O professor Cassola vai nos levar a um pensamento muito diferente. Porque, muitas vezes, a gente quer justificar o ato suicida através de uma lógica consciente.
E aqui entra, André, aquilo que a gente falava. A lógica, quando a gente escuta o paciente pela ótica da psicanálise, a gente escuta o inconsciente. Então, ele tem uma parte assim que fala assim, olha, precisamos enfrentar o nosso não saber. Como assim? Eu não sei porque o meu paciente quer suicidar. Gente, isso é angustiar. Isso é angustiador, porque às vezes eu estou com o paciente ali há 1 ano, e aí ele me vira e fala, eu quero morrer. Eu falo, ok, vamos falar sobre isso. Aí ele continua, muitas vezes lidamos com isso culpando aqueles que nos fez perceber que não sabemos, principalmente quando não saber tem relação com a morte e o suicídio, e quando sabemos pouco ou nada sobre eles. Diante da frustração do não saber, pode-se condenar aquele que defronta com a nossa ignorância e impotência. Vamos traduzir. Estou dentro do certo analítico, a Andréia é minha analista. Eu virei para ela e falei, Andréia, quero suicidar. Não aguento mais viver se torna algo pesado, não encontro sentido de vida. Ela sabe das motivações? Não. Às vezes, no lugar do analista, o suportar não saber é um grande feito. Porque se eu não experiencio o não saber e não me encontro seguro nesse lugar, eu vou colocar a frustração do não saber como uma reatividade ao meu paciente. E aí ela vai querer me escarafunchar. Mas por que você quer morrer? Da onde que você tirou essa ideia? O que aconteceu? E aí a gente vai lembrar, muitas vezes, 99% das vezes, o paciente não sabe por que quer morrer. Como assim, Murilo? Ele vai dar uma motivação, ele vai dar uma motivação, não uma causa. Então, o próprio Cassola continua falando assim, olha, o próprio paciente sabe muito pouco de suas motivações. O que ele comunica de alguma forma a parentes, amigos e profissionais de saúde é uma parte do que está vivenciando. E essa parte vem deformada por conflitos e pelo seu estado de saúde mental. Gente, vamos lembrar que deformação, para nós, é muito mais do que tirar a condição natural de algo. A deformação, ela vai ser uma defesa do conteúdo inconsciente para que esse conteúdo inconsciente recalcado não venha para a consciência de uma forma límpida e clara. Então, ele deforma para que seja suportável. Então, quando o nosso paciente chega e nos conta as motivações, essa motivação, na maioria das vezes, está deformada em seu conteúdo. E é a partir da relação transferencial, no ambiente suficientemente bom que o analista constrói, que esse mecanismo de defesa ele vai se afrouxando para que o conteúdo possa emergir menos deformado. E quando a gente dá conta disso, o falso self, que vai ser ali para a gente uma forma hiperadaptada do self existir, para poder existir sem sofrer ameaça, ele vai perdendo a sua importância. Porque eu paro de viver em função do falso self e passo a me colocar diante daquilo que eu sou, do verdadeiro self. E isso é mágico, isso é lindo. Quando a gente começa a observar isso na prática clínica, quando o paciente começa a tomar as decisões
as suas vivências, as suas relações, não a partir daquilo que o objeto requer ou que o externo valida, mas como aquilo que é proporcionado pela sua própria pulsão. Tá? Eu estou correndo, gente? Não? Tá indo de boa? Não. Certinho. Aí ele continua lá, olha, ainda que os fatores e as motivações do ato suicida sejam difíceis de compreender, o sofrimento pode ser percebido facilmente. E aqui, vocês vão me perdoar, eu discordo do Caçorla. Nossa, Murilo, mas ele discorda de um professor? Concordo. E eu me dou permissão para discordar, não através de um caráter psicanalítico, mas de um caráter vivencial. Eu já tive suicídios muito próximos de mim, e eu não percebi esse sofrimento. Atenção, o professor Cassorla não coloca para a gente que esse paciente, o sofrimento, ele é percebido com facilidade nessas relações cotidianas, mas é facilmente percebido pelo analista que o acompanha, porque ele conhece, ou deveria conhecer, quando ele está funcionando pelo verdadeiro ou pelo falso self. Nas minhas relações cotidianas, é muito difícil entender se o meu amigo está usando o falso ou verdadeiro self, porque eu não analiso o meu amigo. Eu analiso o meu paciente. As motivações suicidas, elas são difíceis. Agora, em muitos casos, a gente consegue identificar esse sofrimento presente nas relações cotidianas. Em muitos outros, não. É muito comum quando alguém falece, né, alguém morre pelo suicídio, e você escutar de pessoas próximas, eu não vi sinal nenhum. Eu não sabia o que estava passando com ele ou com ela. E isso não pode nos acometer de culpa, porque não existe culpado. E isso é uma das coisas mais complexas dentro da clínica do luto, quando a morte é ocasionada pelo suicídio. Agora, uma questão que ele coloca, que eu acho assim, incrível, é quando o paciente dá sinais que não deseja viver, que a vida não vale a pena, a necessidade de ajuda profissional rápida se impõe. A gente não paga para ver, gente. A gente não paga para ver. A gente está lidando com o humano. E com o sofrimento humano, a gente não pode esmorecer. Eu já contei para vocês aqui algumas experiências do tipo, meu paciente está na consulta com a ideação suicida extremamente bem construída e eu não deixei ele sair do consultório. Acabou o tempo da sessão e eu chamei o SAMU. Nossa, mas isso não nos cabe. Cabe sim. E a gente tem que saber identificar quando é a hora de uma intervenção maior, multiprofissional, que sozinho, com o conhecimento da psicanálise, eu não vou conseguir sustentar a permanência daquela vida. E a gente também tem que saber conversar com profissionais de outras áreas. Quando o SAMU chega, eu tenho que saber conversar com o enfermeiro e o médico que estavam ali. Eu tenho que saber conversar com um familiar que eu vou ter que acionar, porque eu chamei uma intervenção médica que vai levar esse paciente, provavelmente, para algum tipo de atendimento à saúde mental, a um CAPS, a um hospital, alguma coisa. Normalmente da rede pública. Então, a gente vai passar um paciente, você vai levar para onde? Você vai perguntar para aquela pessoal da ambulância. Para tal, tal, tal. Aqui está meu contato. Se o pessoal do hospital precisar de ligar para mim, para passar o caso, para discutir o caso com eles.
Porque o profissional de saúde que está recebendo meu paciente não conhece, ele é um desconhecido. Ele vai fazer o tratamento emergencial, mas a obrigação de passar o caso é meu. E ainda, tomando conta porque o sigilo não pode ser rompido. Olha que difícil. Mas olha que grandeza que é quando a gente sabe fazer intervenção. Tá? Outra coisa. Nem sempre nós... E, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês são profissionais de saúde, você sabia? Eu trabalho com saúde mental. Agora, a gente pode não estar lá dentro do hospital do SUS. Agora, gente, o povo que trabalha no SUS faz mágica. Porque eles também têm poucos recursos para colocar tudo que eles conhecem e sabem em prática. Eles muitas vezes não vão ter condições necessárias para um bom desempenho na prática clínica. E o Cassol, ele faz uma enumeração de dificuldades que nós encontramos na permanência ou na atuação profissional. E ele coloca, olha, preconceito por parte dos familiares e do próprio paciente. Gente, isso é sempre. Tá? Parece que nós voltamos e retornamos a um estado de sofrimento gigantesco, porque a família não aceita que o familiar está doente, ou que está com um sofrimento que tange o insuportável. Muitas vezes a gente também vai escutar do próprio paciente assim, eu não vou fazer análise não sou doido. Psiquiatra é coisa de doido. Teve um que ele riu demais, que eu falei assim, então vai ser um encontro entre dois doidos, eu e você. E aí a gente vai conversar a mesma língua. Ele está comigo já há um bom tempo. Gente, a gente não pode parar com as barreiras que nos impõem, tá? E nem achar que isso é sobre mim enquanto profissional. Isso é sobre a dificuldade daquela pessoa se colocar em análise. Por quê? Porque movimentar-se para a mudança é algo desafiador. Bater de frente com si mesmo não é para qualquer um. Quantas e quantas vezes eu mesmo já abandonei minha análise, porque ela chegou num ponto que para mim ficou insuportável. Às vezes eu até comuniquei ao analista, falei, olha, eu não vou fazer mais. Por quê? Eu falei, porque eu não dou conta. E já teve vezes que nem para avisar o analista que eu estava abandonando o tratamento, eu não avisei. Eu simplesmente bloqueei ele do WhatsApp. E isso precisa de ser pensado. Tá? Outra coisa. Distância, custo. Isso também é impeditivo, não é? Se eu fizer análise com a Fábio, por mais que ela mora a 30 e poucos quilômetros da minha casa, se eu não tiver um meio de condução, eu não vou ter dificuldade de chegar na casa dela, lá no consultório dela. Custo. Gente, análise hoje, psicoterapias em geral, todo mundo consegue ter acesso? Não. Não. Não consegue. E ainda tem o fator preconceito, porque ele não consegue pagar para fazer no particular escondido, mas o público, ele não vai para ninguém ficar sabendo que ele está precisando. Gente, a cabeça nossa funciona, tem hora que é muito contra a gente, né? Outra coisa, eu trabalho de 8 às 18. E se eu não tenho horário fora do horário comercial? E a maioria de nós não tem. Eu mesmo. Tem pouquíssimos horários fora de horário comercial. Pouquíssimos. E talvez é o que eu mais tenho de demanda. Eu não gosto de atender à noite. A noite, para mim, é o seguinte: é estudar e dormir. Não me vem... Eu não vou funcionar da mesma forma. Eu atendo à noite raríssimos casos.
Outra coisa, você faz análise, Andréia, como paciente? É o lugar mais confortável do mundo? Não, gente. Imagina para alguém com ideação suicida que vai ter que estar diante dos próprios conflitos e uma necessidade, olha que ele colocou assim, olha, até muito legal, de padrões de comportamentos conhecidos. Ele vai bater de frente com aquilo que é de responsabilidade unicamente dele, que ele tem que mudar e que ele não dá conta. Então, ter no nosso setting analítico alguém com ideação suicida requer uma presença real suficientemente boa que aguenta o caos do outro sem entrar em colapso, que permanece vivo, porque a gente fala de uma clínica do real, para que aquela pessoa em um sofrimento tão grande possa encontrar meios de expressar o seu self verdadeiro ali dentro, ou até descobrir quem ele é. Porque frases do tipo, eu não sei quem eu sou, não sei do que gosto, não sei do que faço, a vida não tem sentido, eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim, eu tenho medo das pessoas me repudiarem, eu tenho medo do abandono. São todas frases muito comuns dentro da clínica. Outra coisa, que ele vai colocando mais para o final desse capítulo, né? Nós temos que cuidar para que a nossa visão, a nossa escuta do paciente não seja mecanicista. Como assim? Eu não sou alguém que, depois de medicado e ensinado a um comportamento X, vou diminuir o meu sofrimento. Eu vou adestrá-lo. Eu não tenho que pegar um self hiperadaptado, que não consegue ser aquilo que é, medicá-lo e adaptá-lo ainda mais. A medicação ela é importante em muitos casos, mas esse conhecimento nem a nós cabe, é do médico, a gente tem que ter médicos. Eu tenho uma psiquiatra, uma médica que atende na psiquiatria, que ela é uma parceira minha. Todo paciente meu eu mando para ela. Porque ela não vai tacar remédio à toa, ela vai escutar o paciente, porque eu conheço o trabalho dela. Porque eu não aguento mais chegar paciente para mim falando que em 15 minutos o médico deu um diagnóstico e tacou remédio na pessoa. Isso para mim é triste. Porque a medicina, que é uma das profissões que eu tenho tanta admiração, parece que a pessoa esqueceu para que ela é médica. Então tenham aí, gente, na relação de vocês, bons médicos. Tá? Se vocês, inclusive, precisarem do contato dessa, eu passo, que ela atende online. E ela é incrível. Tá? Não sei quanto está a consulta dela hoje, não, mas ela é maravilhosa. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que cuidar. Eu tenho muito receio do imediatismo para a gente curar do sofrimento humano. Eu sofro tanto que eu quero uma resolução imediata. Eu tenho que parar de sofrer agora. Gente, isso não existe. O sofrimento ele é construído ao longo do desenvolvimento do ser humano. Não vai ser em uma sessão que você vai fazer o milagre do desaparecer do sofrimento. Tá? Isso é um processo. E a gente precisa confiar nesse processo. Porque senão eu deixo de fazer psicanálise e faço uma mistureba que não vai chegar a lugar nenhum. Vamos, e aí eu volto. Sem um rigor
no estudo teórico e na supervisão, a gente não consegue desenvolver. Tá? Outro pensamento a gente termina falando desse contexto. Eu termino, né? Vocês não. Eu vou abrir espaço para vocês falarem bastante. A gente precisa da visão do homem a partir da profunda compreensão sociocultural e psicológica. De novo, aqui a gente fala de um Winnicott rasgado. A gente não descontextualiza o nosso paciente. O self, ele é formado a partir do histórico das relações objetais. Então, eu preciso conhecer esse histórico. Tá? Gente, eu fiz um apanhado assim. Eu queria escutar um pouquinho vocês. O que vocês acham antes da gente passar na semana que vem para o capítulo sobre as fantasias do suicídio, sobre o suicídio. O que vocês acham? O que vocês não acham? Qual que é a opinião de vocês? Vamos lá. Por que chama self? Por que a gente usa esse termo? Do self? O self é o termo que o Winnicott é um psicanalista de língua inglesa, né? Então vai ser esse eu verdadeiro, esse eu falso. É o termo que ele usa como holding, né? São os termos que ele vai utilizar ali de uma forma muito, muito específicas. Beleza? Beleza. É E uma coisa que você, você falou aí Oi? sobre. Fiquei na minha cabeça pensando. Quando esse paciente estiver falando, quando é que eu vou saber se ele está blefando? Sendo, tipo, quer me chamar a atenção, quer que eu, tipo, faça algo. Com o tempo, com o conhecimento dele, tá? Mas eu posso te dar uma outra dica. O seu paciente nunca está blefando. Ele não vai pagar para blefar. Ele vai pagar para ter alguém que o escute, até que ele mesmo entenda as raízes dos seus conflitos. Até ele mesmo, ele vai chegar uma hora que ele vai virar para você e falar assim, que ele está performando, que ele está num lugar de falsidade. E bem entre aspas esse falsidade, tá, gente? Bem, eu acho que o suicida, ele tem momentos, sabe? Tem momentos que ele tem coragem e não faz. Tem coragem, mas alguma coisa não deixa ele fazer. Aí é como se ele esquecesse aquele momento, mas carregasse a dor com ele. Até esperar o momento que ele vá fazer de verdade, sabe? Então, assim, aí isso que muitas vezes até ele mesmo não procura ajuda ou não fala mais sobre isso, até as pessoas esquecerem e ele ter essa coragem. é isso. Gente, a gente não pode. Deixa eu só responder aqui uma pessoa. A gente não pode ir com um olhar pré-estabelecido para situações da escuta psicanalítica. Cada eu é único. Cada funcionamento psíquico é único. Eu não vou esperar saber se ele está blefando ou não, se ele está querendo chamar atenção ou não. E essa escuta vai apurando com o tempo. Não adianta a gente também querer que
Existe um treinamento para escuta que a partir de agora ela já vai ser perfeita. Não. Tá? Então vamos com carinho. Carinho com a gente, tá, gente? A clínica da psicanálise, ela é muito bonita, mas ela também nos toca demais. Quando a gente estuda o Winnicott, eu falo, tem hora que eu paro. Por quê? Porque vai me doer num lugar que eu nem sabia que doía. Aí eu tô lá, ó, inclusive eu tô aqui lendo um livro dele, ó, Bebês e Suas Mães. Tá aqui. Mas tem hora que eu vou chegar em assuntos que eu falo, eita, dá licença, Winnicott, você cutucou onde não devia. Porque ler o Winnicott, estudar o Winnicott, a gente revisita a própria existência. Não tem jeito. Revisita mesmo. Beleza? Dúvidas, questionamentos, comentários. Que a Andréia está aí só anotando no caderninho dela. Tá no mutado. Tá mutado, Andréia. É porque eu não tenho nada do Winnicott. Então, amanhã eu vou pedir à minha secretária para adquirir algo e vou olhar em qual. Eu te mandei. Com a sua cara de perdida em tudo, assim, que eu achei linda, eu te mandei uma coisa lá no seu privado para você ver. Eu vou adiantar o trabalho da sua secretária. Ótimo, que chama Giovana, ela que faz as compras para mim. Tá? Porque o que acontece? Eu preciso melhorar nisso, né? Mas como você disse, que até também quando a gente for ouvindo, até a gente também vai ser atacado, vai atacar até alguma coisa. Vou compartilhar aqui, certa feita eu perdi um filho. E no caminho dos dias que o filho, do luto, né, que o filho tinha morrido, eu me culpava tanto e eu achava também que eu tinha que morrer. Aí eu pensava assim, não, mas eu não servi nem para trazer, porque na verdade, algumas coisas que me marcou durante o velório foram os questionamentos das pessoas. Teve uma infeliz de uma pessoa que esteve no velório que falou assim: como você deixou isso acontecer? Aí eu pensava, eu não tenho o dom de segurar o fôlego de vida. Deus deu, Deus tirou, o filho nasceu e ele morreu, né? No meu pensamento, né? Mas os questionamentos eram É fortes. desumano. E aí eu não dei conta. Eu fiquei uns dias sem trabalhar. E o muito pior que aconteceu comigo, o meu marido não aguentou. O meu marido, com alguns dias que isso tinha acontecido, ele deu uma fuga nele, ele voltou para dentro da casa da família, né? Tipo, da casa do pai, o pai ainda era vivo. E essa cunhada, que acho que ela me culpava do filho ter morrido, aí parece que eles deu, tipo, uma. Né? Então foi muito sofrimento. E um dia eu indo para um trabalho, gente, eu pensei, não, tenho que acabar com essa vida, que vida ruim, ai, né? Não pensava que eu podia ter outros filhos e tal, veio tudo limitado, né? Graças a Deus, que Deus é bom, um monte de plano na minha vida aí, e eu dei conta. E eu dei conta daquilo, mas foi assim algo muito terrível. E aí o pior, tinha pessoas que, por exemplo, tinha mulher que estava gestante no mesmo tempo que eu, que daí estavam no velório com as crianças no colo, que né, as pessoas não são sensíveis, interior, a cidade pequena, então passei por isso tudo. E posteriormente, uma ainda veio oferecer aquele negócio que eles chamam de padrinho, que negócio, e tal, da criança. Aí parecia que eu pensava assim, meu Deus, né? Como que eu sou insuficiente e tal, e tal.
Mas aí, rapidamente, eu tinha tido era diabetes na gestação, rapidamente eu consegui, passei por aquilo tudo, fiz um tratamento psicológico, claro, né? Fui atendida por uma pessoa que me ajudou, e que rapidamente eu, né, tive outro filho, que hoje tem 27 anos, que é o Amaury Júnior, né? E tal, e que, né, passou depois, ainda tive mais, mesmo não podendo ter filho, ainda tive o Davi, que agora tem 20 anos, e tal. Mas naquele momento, o pensamento meu era de pensar da insuficiência, eu me sentia insuficiente. Ah, e aí, então, eu vou te contar uma coisa. Eu te mandei um material que é incrível. E eu nem sabia disso, nada disso. Eu não sabia. E eu vou te falar, a mãe que passa por um luto, esse luto, ele deixa de ser patológico, né? Com o cuidado necessário. Mas, inclusive, eu te agradeço muito de compartilhar isso conosco. Mas a marca do filho, essa permanece. E é bom que permaneça, porque ele existe, de alguma forma. Sim, sim. E aí a gente vê como que, na clínica psicanalítica, os assuntos que a gente estuda, ele toca a nossa história, sabe, Andrei? E eu falo, analista que não faz análise, dói. Porque amanhã pode chegar para você uma outra mãe que também está passando pela experiência do luto. E qual luto que você vai escutar? O seu ou o dela? Meu. Então, isso tem que ser muito bem cuidado, né? E é por isso que eu falo, gente, não existe analista perfeito e nem analista pronto. Existe analista que está em construção. Eu te mandei uma mensagem aí no seu WhatsApp, tá bom? Tá Depois bom. qualquer coisa você me fala que a gente troca ideia sobre o assunto. Vamos conversar sim. Eu estou aqui para ajudar. As histórias que vêm em mim, você está falando que de vez em quando você vai encontrar com alguma coisa. Esse final de semana eu estou toda arregaçada. Pensa uma pessoa arrebentada, sou eu. Não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu atendi uma pessoa transexual e no final, quando ela foi falar, eu fiz uma venda de um imóvel, né, para essa pessoa, e no final, quando eu fui embora, eu fiquei pensando, eles são do Ceará, vieram para Minas Gerais, e aqui chega aqui em Nova Serrana com as promessas de trabalho, vida boa e tal, não deu certo, dentro de Nova Serrana, cheio de preconceito, foi para Belo Horizonte, aqui a gente chama de job, e foi fazer programa e tal. E aí veio e eu fui atender junto com a mãe. E quando a mãe estava com muita vergonha dela comigo, aquele negócio todo, e ela falando, falando, uma das falas que no final me deixou assim, bem pensativa, que eu só tenho filhos homens, e que ela falou comigo, tá vendo aqui? Ela abriu o celular, isso aqui são todos homens que eu atendo, tudo cafajeste. Porque falou assim, e eu tenho só esse tanto em casa, né? Eu pensei, fiquei quieta. Aí virou para mim e falou comigo assim: tudo não presta. Aí eu, né, pensei, não, ela está só generalizando, que está querendo só fazer tal. Olha, e o que me interessa nisso tudo é o dinheiro, né? Aí quando falou no dinheiro, e aí virou para mim e falou assim: olha, e todos comem aqui na minha mão, todos estão presos, porque se eu pensei, meu Deus, espera aí, esse pensamento agora, eu pensei, agora graças a Deus que eu não estou analisando essa pessoa, porque eu ia ficar, meu estômago começou a fazer umas voltas assim, né? Porque eu assustei, sabe? Foi a minha terceira experiência com trans, né? Eu atendo para ajudar a mudar nome, eu atendo para regularização dos imóveis, mas essa me deixou assim, eu fiquei pensando muito naquilo tudo, de chamar, generalizando as pessoas de cafajeste, né? Fiquei imaginando, e você é o quê nisso tudo, né? Daí fiquei. E
saí de lá, vim embora no caminho pensando, e falou, "Ó, eu é por pouco tempo que eu estou nisso." Então pensei, não é feliz, né? Totalmente infeliz. Aí depois falou assim, mas eu já vi, você é psicanalista, né? Você deve estar me analisando. Falei, de forma alguma, eu vim aqui como corretora de imóveis e tudo. Ela falou, não, mas se você souber algum terapeuta, porque eu sei que tem aqueles que fazem online por um valor social, eu quero, tá? Falei, tá, eu vou te arrumar um. Porque, E se olha, precisar, pode indicar, pode falar que eu atendo. Murilo, eu vim embora. E aí falou uma coisa que, para fechar, de uma pessoa de Pitangui que ela relaciona, e falou assim, além de todos, né, esse está na minha mão, e falou assim, e aí falou espiritualmente, a minha pomba gira, ó, vai fazer, eu vou pôr para fazer o que eu quiser que faça. Pensei, meu Deus. Aí vim com aquilo pensando, gente, que jeito de querer fazer com que a coisa gire tudo do seu jeito, ao seu redor. Se não der certo, fica que frustração que deve ser. Dei uma olhada no pulso todo cortado. Sabe que eu pensei que vida desesperadora. 22 anos. Murilo, um corpo médio, tipo magra, uma cabeça de homem bem grande, uma mão imensa, um pé imenso, uma pessoa dentro de um corpo errado. Eu fiquei assim, porque já encontrei algumas que são muito bonitas, mulheres aparente mesmo, né, tendo né, o órgão tal, o genital, mas essa não. E isso me deixou muito pensativa. No sábado eu custei assim, sabe? Porque eu fiquei pensando nos meus filhos e nas pessoas que eu relaciono, e eu não vejo dessa forma, e eu fiquei com aquilo, me fez um super mal, você acredita? Vou ter que levar para análise. Vai. E vai te fazer muito bem levar. E aí, dentro das aulas extras que eu estou programando, eu vou colocar aqui a clínica do transexual. Porque aqui tem muito nessa cidade, porque aqui é uma cidade, não sei se você conhece, nem a Fábio é da Chamineira também, né? O que acontece nessa cidade? Essa cidade dá muita oportunidade de emprego, né? Essa cidade é uma cidade que a gente chama, tipo assim, ela dá oportunidades que as pessoas chegam aqui, elas não precisam saber nada. Porque tem as bancas. O que que é uma banca? Uma banca, ela coloca você lá, você não precisa saber colar, você não precisa saber costurar. A banca te dá uma oportunidade. Se você nem quiser registrar, então nem precisa. Então vem gente que é forasteiro, tem gente que é bandido e tal. Aí eles vêm lá desses lugares, né? Essa, no caso, era do Ceará, e chega aqui, pode ser o que quiser ser, entende? Que aqui é uma cidade que só recebe gente itinerante. Tipo assim, se aqui na cidade tem 110 mil habitantes, para trabalhar por ano, deve passar ou para comprar tênis e revender sapatos, chinelos, deve passar de 80 a 100. Então, é uma cidade que é assim, é um giro, assim, sabe? É uma loucura essa cidade, sabe? Qual que é o nome da cidade? Nova Serrana, é a capital do calçado em Minas Gerais. É maravilhoso. Porque tem a segunda capital do calçado, que é Franca. É Ô, bom André, demais. você falando aí do seu filho, né, que você perdeu, eu também sofri um aborto, né? E assim, e aí, nesse dia, graças a Deus, me colocaram em uma sala longe das outras. Porque aí é torturante, né? Porque um monte de mãe ganhando filho, os meninos chorando. Deus me perdoe, mas naquele dia eu desejei a morte de todos. De todos. É horrível falar isso, mas eu ficava assim, por que que o meu não está e por que que o dela está? E eles me mostrando os filhos, aquilo ali foi uma dor assim, sabe? Aí a médica falou, não, deixa ela numa sala separada porque ela não vai suportar, porque realmente foi. Aí hoje eu fico, não, que vergonha que eu desejei, né, coitado dos meninos. Mas no momento era, sei lá.
A gente tem isso mesmo, né? Somos seres humanos. Verdade. Aí você falando aí, eu lembrei aqui, falei assim, nossa, quando meu tio colocou o neném dele, o filho dele, o meu seria da idade do dele. Aí ele me colocou, eu tinha acabado de perder meu filho, ele me colocou o nenenzinho dele no meu colo, assim, e eu fui chorando, chorando, aí a avó que é mais velha, né, foi cutucando ele, eu vendo aquilo, né. Aí ele virou e falou assim: "Não, desculpa, eu não pode deixar", mas eu aqui chorando, chorando. A gente sofre, né. Muito. Muito. E é um lugar de um luto que ele tem que ser reconhecido para ele ser cuidado. Gente, eu anotei vários temas aqui para a gente ter umas aulas avulsas, para a gente cutucar várias coisas. Adorei hoje. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado. A gente fica por aqui. Até semana que vem, se Boa Deus noite. quiser. Vai querer. Um abraço. Igualmente. Até amanhã, né? Tchau. Tchau.